Depois de muitos anos, eu parei de construir casas para vender. E muitos de vocês devem ter me conhecido justamente por isso, né? Construindo casas para vender aqui em Balneário Camboriú, casas de alto padrão, gigantes. E se você, por acaso, está pensando que eu parei de construir casa para vender porque era um negócio ruim, não é nada disso, tá? Construir casa para vender foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Mas o problema não é o negócio, é o teto dele. É o platô que se atinge depois de um determinado tempo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê que eu tomei essa decisão, onde que as casas, se você constrói casa para vender, onde que ela vai te travar, por que eu fui para prédio e por que eu não poderia ter começado a construir prédios desde o começo, mesmo se eu quisesse. E se você constrói casa para vender, me deixa aqui nos comentários quantas obras de casa você consegue tocar simultâneas hoje. No médio padrão, no popular, no alto padrão, seja qual for. Porque esse número diz muito onde você está e aonde que vai ser o seu teto, assim como foi para mim. Hoje, eu posso oficialmente me chamar de incorporador, né? Eu construo prédios. Esse foi um dos motivos também de me dissociar das casas, porque eu era visto como o cara que construía casa para vender. Quando eu fiz a aquisição do terreno para o prédio, ficou assim, pô, o cara que constrói casa fazendo prédio. Existe muito essa visão de quem está de fora desse mercado, de que são coisas completamente diferentes e se fizer do jeito certo, se fizer a estruturação do negócio certo, é muito semelhante. O que muda, claro, muda a proporção do negócio, mas a visão é que o cara que constrói casa para vender é o dentista, é o empresário, é o investidor, é o advogado, é o engenheiro, é um paralelo, sabe? Não é o negócio principal dele, mas quando ele está fazendo prédio, opa, agora se tornou de fato uma empresa, né? Como se não fosse desde o começo. Então, nesse momento, eu tenho o Distinto em Obra. Provavelmente você assistiu nessa semana aqui mais um episódio do documentário da série que eu tô gravando sobre a execução da obra, né? Então, a fundação e a execução do subsolo já foram finalizados. O subsolo foi concretado essa semana, na terça, então foi ao ar. Se você não assistiu, vale assistir. E é um empreendimento com VGV 60 milhões, 55 inicialmente, a gente foi aumentando o preço das unidades, então está beirando 60 milhões de reais de VGV, não de faturamento, né, os valores que a gente assina o contrato. E de cara você já percebe que a proporção de um prédio desse para uma casa, mesmo que leve mais tempo a ser construído, já é bem considerado. Nós já vamos falar sobre prós e contras de cada um, né? Mas eu não pego mais casa para construir para vender, tá? Zero. Eu tenho um terreno no condomínio fechado e eu comprei junto com a minha esposa, tá? Em nome da empresa, em 2021. E a gente até foi domingo lá visitar para ver se bate o coração aí de construir para nós. Mas eu não vi na minha esposa realmente assim a emoção de que, pô, é esse o terreno que eu quero, o meu lar, sabe? Então, possivelmente, nós vamos construir aquela casa até para vender o terreno, né? Para agregar valor. Mas provavelmente vai ser para venda. Não sei se vai ser para nós. Não sei se a gente vai decidir no final das contas. Nós combinamos que vai ser quando a gente terminar a obra. Aí nós vamos decidir. Nós vamos construir como se fosse para nós. Mas se lá na frente a gente optar por vender, a gente vende, tá? Então só para fazer um disclaimer, porque talvez você vai ver uma obra minha nos próximos meses e vai falar assim, pô, mas você não disse que não ia mais construir? De fato, não estou mais comprando terrenos. Eu tenho esse terreno há muito tempo. Ficou de estoque e agora pretendo colocar ele no jogo, né, para construir. E não é uma decisão, então, contra o modelo de negócios de construir casa para vender, é uma decisão de escala, que é muito particular. Tá? Então, deixa eu te mostrar como eu penso sobre isso. Desde a primeira casa, lá em 2018, quando eu peguei 5 mil emprestado da Aline, o meu objetivo já era casa, já era construir prédios, aliás. Eu fiz o meu TCC em 2017 na Faculdade de Engenharia sobre viabilidade de prédios. Já tinha feito o curso de incorporação de edifícios, já estava nessa linha, porém, eu só tinha um detalhezinho, eu não tinha recursos para começar, quem dirá. Né? Você não tinha nem recurso para uma casa, quem dirá para um prédio. Então, por conta disso, eu resolvi, vou começar pelas casas antes de verticalizar, né? Então não era assim, vou construir uma casa, 2 por vez, e um dia, quem sabe, eu construir. Não, o objetivo já era o prédio desde o primeiro dia, né? Só que eu não tinha recurso, não tinha experiência, não tinha contatos, não tinha equipe, não tinha processo, não tinha repertório, não tinha ninguém, enfim, ninguém ia me entregar um terreno para construir um prédio, fazer uma permuta e confiar milhões em patrimônio aí, sendo que eu não tinha feito nada até então. Então eu tinha que começar por algum caminho. E aí comecei por casas.
5 mil emprestado da Aline, 5 mil do meu sócio. Foi assim que foi a entrada do primeiro terreno para viabilizar a primeira casa. O terreno de 550 mil, a gente comprou por 430, 10 mil de sinal de negócio, 90 dias para começar a pagar o terreno, 90 dias sair, captar recursos de investidores para levantar o recurso para ir pagando o terreno. E assim foi viabilizada a primeira casa, levantando recursos do começo ao fim da obra, inclusive terminandinho a obra ali, com o recurso vindo da venda da casa ali, que já estava no final do nosso recurso. Olha como que Deus é bom, né? Ele não deixa nada faltar, mas não quer dizer que ele deixa sobrar também para que a gente possa treinar nosso coração, né? Então foi assim, essa casa eu levantei 1,2 milhão na época e foi vendida por 2,7, líquido foi 2,650, que entrou um terreno em permuta, e no final das contas deu 130 mil reais para mim de lucro, que era muito dinheiro. Eu consegui guardar ter minha primeira reserva de emergência na vida e poder também pedir a Aline em casamento, porque afinal a partir dali eu tinha um mínimo de estrutura financeira para poder receber ela, né? Porque afinal a gente namorava desde os 16 anos de idade e eu não tinha ainda tomado a decisão de casar, porque eu não tinha... A minha geladeira era que nem loteamento novo, né? Só tinha água e luz. A única coisa que tinha na geladeira. Não tinha televisão, não tinha nenhuma plantinha, não tinha cheiro no apartamento, não tinha nenhum tapete, nada. E ela... então eu estava realmente precisando casar por todos os motivos possíveis. Hoje eu me arrependo de não ter casado antes com ela, né? Não ter trazido ela antes. Mas enfim, eu precisava desse dinheirinho para poder começar minha vida com ela, né? E aí, a partir dali, eu fui construindo outras casas. Dei uma entrada no outro terreno, fui construindo outras. E por conta disso, fiquei bem envolvido com a construção de casas por alguns anos. Mas foi muito positivo. E aqui a gente já entra no que a casa tem de bom, né? Foi positivo por quê? Porque eu construí equipe interna da CP8, construí uma marca, construí uma carteira de investidores, relacionamento com corretores, com fornecedores, processos, rotinas. Aprendi o processo todo de obras, começo, meio e fim, entrega, pós-obra, manutenção, garantias, viabilidade, ou qual que é o fluxo legal ali para comprar terreno, construir e vender. Enfim, tudo isso foi aprendido, né? E também quero elencar aqui, além de todos esses benefícios que eu acredito que você, construindo casa para vender, você também teria, se você deseja escalar, isso traz um grande benefício. Então, antes de eu falar do limite que as casas impõem, cara, eu tenho que defender o modelo, porque por muitos anos eu usei ele, por muitos anos eu vendi esse sonho para muita gente aqui na internet, ao qual eu vendo até hoje, porque mudou minha vida, né? Ponto. Eu saí de 5 mil emprestado para um prédio de 60 milhões de reais. Eu acho que alguma coisa eu tenho a ensinar, ou alguma coisa esse modelo funcionou. Porque tem gente que vai sair daqui achando que casa para vender é armadilha, é cilada, não vale a pena. E não é isso, tá? É muito pelo momento que você está e aonde você quer chegar. A partir disso aí, a gente define o quanto que esse modelo é bom para você ou não, né? Alguns benefícios de casa. Ciclo curto. Minha casa, minha vida é 6 meses, 8 meses. Médio padrão é um ano e pouquinho. Alto padrão, 18, 24 meses. Pode levar mais tempo alto padrão, tá? Se o mercado não tiver bom, demora mais para vender. Mas é um ciclo curto, bem comparado a prédios. Por exemplo, eu comprei um terreno em fevereiro do ano passado, de 25, que provavelmente vou lançar somente em 2029, para iniciar a obra em 2030, para entregar em 2033, 33 provavelmente. Tá falando em 8 anos de ciclo de um prédio. Em casa é bem mais curto esse ciclo, então isso é um grande benefício. Então você compra o terreno, constrói, vende, recebe muito menos tempo do que um prédio. Então você já vê a cor do dinheiro, você já coloca esse dinheiro trabalhar juros compostos num próximo projeto contigo. E o ciclo curto, né, ele significa então dinheiro girando. Você aprende rápido, erra rápido, corrige rápido. O investidor já vê o resultado, já tem um ganho rápido, e ele já investe mais contigo, já coloca mais recursos. Isso é um grande benefício também. A forma de você financiar também, além de investidores, é também muito interessante. Embora cada vez tenha menos possibilidades de você fazer na pessoa física, ainda dá para fazer, mas o cliente final também, ele financia, ele entra financiando um saldo devedor sem depender de uma tabela longa de anos. Ele já vai comprar a casa dentro de poucos meses, talvez até semanas, ele já vai morar. Teve uma casa que eu vendi esse primeiro semestre de 26, e o cliente visitou a casa na segunda-feira de manhã, apertou a minha mão, e na quinta-feira ele estava com o caminhão de mudança na frente da casa. Estava mobiliada já. Então tem
uma série de benefícios, né? Outra coisa, comparada a prédio, a casa é uma obra simples. Não tem, geralmente, fora as minhas, eu invento umas loucuras, mas não tem subsolo com contenção, não tem 20 pavimentos, não tem canteiro complexo, com dezenas de frentes de serviço. Ontem, eu fui gravar lá na obra, tinha 22 pessoas só para concretar uma laje, né, no canteiro do prédio. E na curva mais extrema de execução do prédio, aí tem muita gente, né, muitas equipes, finalizando estrutura, tijolo e tal. Então precisa de uma gestão num nível mais elevado, né? Para quem está começando a incorporação e ir para prédio direto, é tipo pegar um carro esportivo sem nunca ter dirigido nenhum Fiat Uno ou ter carteira de habilitação. É perigoso, né? E outro benefício de casa, tem demanda alta, tem muita demanda por casas, é só você ver aí se no condomínio que você está analisando tem casas, se tem casas prontas, se não tem casas prontas para venda, significa que a demanda está muito boa, o pessoal está comprando durante a obra, então casa boa, bem localizada, bem entregue, cara, ela tem fila, ponto. Tá? Se você tem pouco capital também, esse é um outro benefício das casas, você quer aprender o processo a construir para vender, casa para vender, para mim continua sendo um dos melhores caminhos do mercado. Eu falaria isso pro meu filho, é uma faculdade, sabe? Eu fiz a faculdade de engenharia civil e eu fiz pós-graduação em incorporação. Como? Na prática. E o benefício é que essa pós-graduação você já ganha dinheiro desde o começo, você já tem, né, um ganho. Porque você, ao vender a casa, você já vai ter um lucro. Pode ser não ser aquela Brastemp, o melhor lucro possível, como foi no caso da minha primeira casa, né? Ganhei 130 mil, eu tinha um sócio, então 260 de lucro, e uma casa que foi vendida por 2.600, né? Só para pegar os 10% cravado. Né? Então a gente ganhou 10% da receita. É pouco, parece, né? Mas foi um valor expressivo para quem não tinha colocado nenhum real. Agora o ponto que me fez mudar de prédio para casa, o ponto que eu vi que, poxa, aquilo ali iria me travar, né? Eu cheguei em 3 casas simultâneas, casas grandes, uma de 1.000 metros, outra de 500, outra de uns 350 aproximadamente, um VGV de 20 milhões de reais. Então esse era o meu patamar naquele momento. Eu me fiz a seguinte pergunta: tá, para eu fazer 40 milhões, para eu dobrar de tamanho, o que eu preciso? Eu tenho que dobrar tudo nas casas, né? Eu tenho que dobrar terreno, dobrar projeto, dobrar obra, dobrar comprador de alto padrão, cliente, dobrar equipe, não é proporcional, tem que ter mais gente. E para fazer 100 milhões de reais, pô, eu tenho que multiplicar tudo por 5. Então, pensa comigo, né? Cada casa é uma negociação de um terreno diferente, um projeto diferente, um cliente diferente, uma obra, um endereço diferente, nada se repete. Quando que para um prédio, quando você compra um terreno, você faz 15 andares, você faz quantas casas? Por exemplo, o Distinto tem 43 apartamentos. É como se fossem 43 casas, né? Em proporção de VGV, talvez não, né? Porque eu fazia casas de valores agregados altos, mas é parecido. O Kairos, que está em pré-lançamento, não está em obra ainda. É um VGV de 130 milhões, são 115 apartamentos no total. É distribuído esse valor, esse risco também, não precisa de um cliente só, de uma casa, né? Esse é um grande benefício. Então, acho que simplificadamente, casa é um negócio que soma, prédio é um negócio que multiplica ou até mesmo exponencializa. Né? Um prédio, por exemplo, eu compro um terreno, eu faço um projeto, eu monto um canteiro e vendo 100 apartamentos. Uma decisão de terreno e dezenas de vendas que nem passam mais pela minha mão, passam pelos corretores, pelo meu time comercial, não tem um envolvimento meu. Quando que nas casas, né, quando eu era basicamente, tinha eu e a equipe de engenharia, quem vendia, no final das contas, era eu, né? E olha a discrepância, né? Em julho de 2025, um aninho atrás, comprei um terreno de 9,1 milhões para construir um prédio parcelado, sem ter todo o recurso na mão, fui levantando conforme a necessidade. E alguns anos antes, em 2018, eu tinha dado 10 mil de entrada num terreno de 430 mil. Então, olha o salto só do custo do terreno e da projeção de negócio, né? Não é um salto somente de coragem, mas também de toda a estrutura da empresa. Ela vai para um outro patamar, né? Muda totalmente. E as casas me deram muitas ferramentas para que eu pudesse escalar. E talvez esse é o ponto que ninguém coloca na conta quando olha só o resultado. Porque uma coisa é fazer
a transição como eu fiz, né? Eu tenho ainda uma casa para vender e já estou construindo prédio. Então, eu realmente parei de construir casas, mas eu ainda tenho recebíveis das casas que mantêm a minha operação andando. De maneira nenhuma eu recomendaria que você parasse. Eu recomendo, inclusive, que você continue construindo casas enquanto faz o primeiro prédio. Quando terminar o primeiro prédio, aí você foca 100% em prédio, porque você tem uma maquininha rodando aqui, um pratinho girando, que são as casas, e você pega mais um pratinho, e quando tiver pronto o prédio, aí sim você faz a transição, tá? Porque aqueles anos eu estive construindo casa para vender, além de lucro, eles me trouxeram 4 coisas. Acho que 4 coisas que o dinheiro não compra rápido. O primeiro é time. O time se constrói. Não dá para você contratar do dia para noite, mas não é assim. O relacionamento não se constrói do dia para noite. Então, engenharia, obra, administrativo, gente que já tinha entregado projeto comigo antes, ou que já tinha feito prédios. Então, gerou existe uma egrégora, existe uma equipe que sabe fazer o que está fazendo, e isso foi construído das casas e levado para os prédios. Outra questão, processos, né? Seja a operação dos sistemas, projeto entregue, vendido, com o investidor recebendo, tudo funcionando, né? Já um bastão sendo passado do comercial para engenharia e assim por diante. Base de investidores também, isso foi um grande benefício. Tem investidor que investiu comigo 50 mil na primeira casa, hoje fez uma outra casa comigo, que a gente vendeu por 6,5 milhões, está investindo alguns milhões comigo em apartamentos na planta. Então existe uma relação de confiança que é construída ao longo do tempo. Eu digo que as casas, ela não foi o meu negócio, ela foi a minha escola paga, como eu falei antes da pós-graduação, né? A pós-graduação. Eu ganhei, eu recebi para eu aprender a fazer o que eu estava fazendo. Eu preciso reforçar contigo do outro lado da moeda das casas, porque pode ter gente assistindo, talvez seja você, e esteja pensando, então eu vou direto para prédio. Não, eu queria ter começado com prédios. Esse foi meu objetivo, né? Eu sinceramente queria. Mas eu não teria sobrevivido, provavelmente, com a estrutura que eu tinha naquela época. Vou dar um exemplo. Em 2024, eu combinei verbalmente com uma cliente, 23 para 24, e o terreno que eu tinha comprado dela, o saldo devedor ia se transformar em participação no empreendimento, ou seja, em cotas. Por eu ter conversado verbalmente com uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, pensei, vou deixar o contrato para depois. Deixei o contrato para depois. Na hora de encerrar o pagamento do terreno, ela queria o dinheiro, 2 milhões de reais. E eu tive que levantar de uma hora para outra esse dinheiro. E no final das contas, tive multa de advogado de mais de 300 mil reais por essa situação, por eu não ter formalizado o que eu tinha combinado verbalmente. Então, beleza, isso comeu parte do lucro do empreendimento, de fato comeu. Agora imagina se esse mesmo erro no seu prédio, no seu projeto, num prédio, né? Com obra de anos e dezenas de investidores olhando. Imagina o BO. Então, deixa para a etapa de casas aprender, errar com os próprios erros, para que quando estiver nos prédios, aí não tenha mais esse tipo de erro de amador, como foi o meu. Uma casa, um erro custa, sei lá, a margem daquele projeto, ou um percentual da margem. Já num prédio, um erro, ele custa, cara, a sua reputação, o tempo, o relacionamento, todo mundo que confiou contigo. Então, o prédio, ele não perdoa quem está aprendendo, né? Não tem como aprender lendo, é melhor fazer isso nas casas. E os benefícios, né, dos prédios, que hoje eu sinto, basicamente, hoje eu estou com o distinto em obra, né? Então, eu estou com um canteiro, que é um empreendimento que valeria por várias casas, que demanda uma equipe, sim, local lá na obra, mas são terceirizados. Essa é a nossa filosofia, terceirizar o máximo possível, uma equipe pequena no escritório, um time extremamente enxuto. Eu quero enxugar cada vez mais, ou não aumentar ele de jeito nenhum. Eu quero aumentar, porque o principal motor da incorporação imobiliária é recursos, não é pessoas, diferente de uma prestação de serviço. Aqui é uma indústria de produção de um prédio, então é menos pessoas e mais recursos. Hoje dá para automatizar muita coisa com sistemas. Então, para você, supondo que você ainda não constrói, a oportunidade de você começar é por casas, tá? Ciclo curto, capital menor, aprende rápido, erra rápido. É uma sequência de projetos entregues que vai virar teu portfólio e vai te trazer a experiência. Se você já constrói casas e sente que você já não está mais crescendo, que você atingiu o platô que eu atingi nos meus 20 milhões de VGV, provavelmente você bateu no mesmo teto que eu bati. Provavelmente o próximo passo já não é mais fazer casas, é você mudar de produto e começar a escalar para prédios. Eu vou te dar aqui alguns passos para você fazer isso.
Eu também quero te convidar para você participar da Alavanca, que é o único grupo que eu permaneço ativo na área educacional, ensinando. E aqui é uma decisão, né? Você quer uma empresa que faz 3, 4 casas por ano, ciclo girando, ou uma que faz um projeto de 50 milhões por vez, ou 2 desses, ou mais, ou menos, né? Não precisa começar com um prédio grande. As duas respostas elas são legítimas, mas são estruturas completamente diferentes. Então, se você quer escalar casa para prédio, se você já está fazendo prédio e quer escalar ainda mais, eu te convido a participar da Alavanca, um grupo de mentoria e mastermind que eu tenho desde 2022, onde além do conhecimento prático do que nós fizemos para sair das casas para prédios, para você escalar também, mostrando os nossos bastidores, onde eu abro os números. Além disso, o principal, o ouro, é o ambiente com outros incorporadores do Brasil todo, onde você troca ideia, faz parceria, saiu sociedade de lá, saiu negócios, para você gerar novos empreendimentos, novos negócios e fazer benchmark, né? Fazer troca. Porque às vezes você é isolado na tua cidade, você não tem com quem conversar. E esse é um ambiente que a gente tem encontros presenciais durante o ano, encontros online, grupo de WhatsApp. Eu estou participando, tá? Então, se você quer participar da Alavanca para escalar, não se você está fazendo o primeiro prédio, a primeira casa, mas tu já quer escalar, se você já está construindo o prédio, e a Alavanca é para você. Tem o link aqui, um formulário aqui na descrição para você se tornar membro, fazer a sua aplicação para que a gente possa te avaliar. E eu vejo uma perspectiva para os próximos anos, tanto de casa quanto de prédios, mas especificamente de prédio, para você que quer escalar, absurda, é incrível. Por quê? Porque as pessoas vão continuar querendo ter mais imóveis, seja por materialização do seu patrimônio, seja por ter uma segunda moradia, locação, renda, e então vão comprar mais. Quando a economia melhorar, elas vão sair as compras de mais imóveis. E o incorporador vai poder cada vez mais produzir mais empreendimentos com menos estrutura. Cada vez a obra está mais linha de montagem do que execução, do que artesanato. Então demanda menos decisões suas, demanda mais gestão de contratos. Grave isso. É muito mais sobre gerir contratos do que sobre fazer execução no dia a dia das obras. Tá? Com isso você tem menor demanda de equipe, uma equipe mais enxuta, e você também, aí o desafio, que talvez possa não ser para você, é levantar recursos para tocar isso aí. Se você levanta recursos, tem um bom relacionamento com o mercado, com corretores, com clientes, para você distribuir o seu produto e uma gestão eficiente e enxuta de obra, meu amigo, aí o teto deixa de ser o teto e passa a ser a base da sua empresa, tá? Então, espero que você possa, com esse vídeo aqui, se inspirar a começar a construir prédios também, e conte comigo, com os membros da Alavanca, para fazer esse caminho ser mais leve e ainda mais escalável. Um grande abraço.